As práticas espirituais não têm valor nenhum na vida daqueles que não vivem uma vida santa e reta diante de Deus. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Ciel, pela Assembleia de Deus. Hoje o nosso devocional está em 1 Samuel capítulo 4 e eu quero ler aqui o versículo 3 e o 4, que diz o seguinte: E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Agora vamos para o versículo 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Antes de nós irmos à aplicação do texto, precisamos nos contextualizar para que a gente possa entender isso aqui, para que faça sentido para a gente. O que está acontecendo aqui? Ofni e Finéias eram filhos de Eli. Eli era o sumo sacerdote, Ofni e Finéias eram sacerdotes que serviam no templo diante de Deus. Só que esses filhos de Eli começaram a viver na prática do pecado. Se você for ler a história deles, você vai ver que eles viviam em prostituição, mantinham relações sexuais com mulheres dentro do templo, ou na porta do templo, dentro do templo. Na hora do sacrifício, eles não seguiam as regras que Deus tinha estabelecido para aquele povo. Eles pegavam a melhor parte do sacrifício do animal, tomavam para si e davam o resto para ser oferecido a Deus, certo? E essas coisas acenderam a ira de Deus, e Deus prometeu que mataria eles dois porque eles estavam desrespeitando a presença de Deus, estavam vivendo uma vida de pecado, sem temor, sem pudor diante de Deus. Deus tinha avisado para Eli, através de uma visão de um homem que vem e profetiza para Eli, fala que Deus viria com juízo sobre a família dele, certo? Então Deus ele prometeu que mataria os filhos dele. E aí acontece essa guerra. Se você for ler do início do capítulo 4, você vai ver que eles foram a combate. E nesse combate, o povo de Israel ele sofre uma perda de 4.000 pessoas. Aí depois, chega no versículo 3 que eu li para você, eles ficam se perguntando por que Deus tinha permitido que os filisteus atacassem-os e os vencesse. Aí o que acontece? Eles pensam o seguinte: vamos trazer a arca do Senhor, a arca da aliança, porque essa arca aqui vai nos ajudar a vencer a batalha. E eles saem para a guerra. Chegando na guerra, caem mais 30.000 pessoas e a arca do Senhor é levada. A arca da aliança é tomada e é levada para os filisteus, a história que você já conhece, para você que já lê Bíblia. Agora, qual que é a aplicação que eu quero dar para isso aqui? Não adiantou nada ao povo de Israel se confiar na arca da aliança para ganhar a batalha, visto que a vida deles estava completamente errada diante de Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias estavam na prática do pecado, só que se confiavam que se eles estivessem com a arca da aliança, eles conseguiriam ganhar a batalha, conseguiriam ganhar a luta, e isso não aconteceu. Eles foram mortos na guerra e o povo de Israel caiu, 34.000 pessoas morreram por causa do pecado de Eli, de Ofni e Finéias. Agora, trazendo para o nosso tempo, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Assim como o povo de Israel e os filhos de Eli se confiaram na arca da aliança, muitas das vezes nós, em nosso tempo, nos confiamos nas orações, na leitura da palavra, nos jejuns, e muitas das vezes nós praticamos essas coisas. Vivemos numa prática constante da oração, vivemos numa prática constante da leitura, vivemos numa prática constante do jejum, e isso é bom, nós devemos fazer isso. Mas nós devemos fazer essas coisas da maneira certa. Ao exemplo de Ofni, Finéias e do povo de Israel, eles fizeram uso da arca da aliança, que muitas das vezes eles tinham saído para a guerra com a arca da aliança e tinham ganhado a batalha. Só que eles fizeram uso da arca da aliança e ignoraram o estado da sua vida. E é isso aqui que eu quero falar nessa manhã. Muitas das vezes nós podemos ir a Deus em oração e Deus não vai nos responder. Deus não vai fazer nada porque a nossa vida não está de acordo com a palavra dele. Não adianta de nada eu orar, eu praticar a leitura da palavra de Deus, eu jejuar, se eu não quero viver uma vida reta, uma vida de santidade, se eu não estou disposto a viver uma vida santa, abrir mão de pecados, abrir mão de erros, abrir mão de falhas, abandonar certos tipos de pecados, para que eu possa caminhar com Deus. O que eu quero ensinar aqui nessa manhã é o seguinte: que não adianta nós orarmos, não adianta lermos a Bíblia, não adianta jejuarmos se a nossa vida não estiver alinhada com a palavra de Deus, se a nossa vida não estiver de acordo com a palavra de Deus.
E esse é o motivo pelo qual muitas pessoas oram e Deus não responde. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas leem a Bíblia, jejuam, né, e se entregam às práticas espirituais e não crescem, e Deus não responde, não há resposta, não alcançam de Deus alguma coisa por causa das suas vidas que estão desalinhadas com a palavra de Deus. Quem sabe esse pode ser o teu caso. Tu pode estar orando, pode estar lendo, pode estar aí buscando a presença de Deus, mas Deus não responde, Deus não se manifesta, não acontece nada, as coisas só pioram. Um dos motivos pode ser que a tua vida não está de acordo com a palavra de Deus. O exemplo do povo de Israel, estavam vivendo na prática do pecado e tinham a esperança de que se usasse a Arca da Aliança teriam vitória. Assim mesmo no nosso tempo existem pessoas que estão numa vida errada e acham que se orarem, que se lerem a Bíblia, que se jejuarem, essas práticas espirituais farão com que elas obtenham algum resultado de Deus. Não, não é assim que funciona. Deus, ele preza em primeiro lugar a santidade, que nós sejamos santos, que nós sejamos retos diante dele, e aí sim nós vamos orar e ele vai nos ouvir. Aí sim nós vamos jejuar e nós vamos obter resultado. Aí sim nós vamos ler a palavra e receberemos dele o conhecimento, cresceremos, né, seremos mais parecidos com ele. Então nós precisamos entender o seguinte: precisamos ser santos em primeiro lugar. Antes de nós praticarmos qualquer coisa, nós precisamos prezar pela santidade de Deus em nossa vida. Precisamos ser santos em nossos olhos, em nossos ouvidos, em nossa boca, em nosso coração, em nossos pensamentos. Precisamos prezar pela santidade. Antes precisamos ser santos. E aí sim, nós vamos orar, nós vamos ler, nós vamos fazer todas essas coisas, nós obteremos resultado diante de Deus. E eu peço para você que está me assistindo, se analise aí nessa manhã. Será que esse não é o motivo que você não tem obtido resultado diante de Deus? Então é uma coisa a se pensar, é uma coisa a se analisar, para ver se a nossa vida está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Pedimos que o Senhor nos mostre, abra os nossos olhos para que nós possamos ver a condição espiritual das nossas vidas, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar onde temos errado, onde temos falhado, e não somente nos mostra os nossos erros, mas leva-nos ao arrependimento pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, ir diante de Ti em oração, confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados, colocar a nossa vida de acordo com a Tua palavra, alinhar a nossa vida às expectativas do Evangelho, alinhar a nossa vida conforme a Escritura, conforme aquilo que a Tua palavra diz. Nós possamos pôr em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que nós temos lido, viver uma vida de santidade, uma vida reta, e aí sim, Senhor, segundo a Tua palavra, seremos ouvidos, seremos respondidos, teremos a resposta diante do Senhor. Guarda nossas vidas nesse dia, nos abençoa todas essas pessoas que assistem os devocionais que eu faço aqui de manhã, abençoa a vida delas, guarda elas e ser com elas nesse dia em nome de Jesus. Se você é novo por aqui, não se esquece, já se inscreve nesse canal, deixa seu like, deixa seu comentário aí, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.